Agora é o momento que a Luana vai conhecer como foi a luta de Madara contra a Aliança Shinobi. Você já sabe como é? Você conhece algo sobre? Madara contra a Aliança Shinobi. Os 5 Kages. Já ouviu falar nesse termo, né? Madara versus 5 Kages. Não. Você nunca ouviu falar desse termo? Não. Ah, vai se arrombar pra lá então, mano. 24 minutos é do Peter, tá? Vamos lá. É hora dela conhecer quem é o Madara. O porquê o Madara é tão aclamado pela fandom. O porquê o Madara é uma lenda. Eis-me aqui pra trazer Olha a algo que blusa não é uma dele luta entre dois personagens. Nenhuma explicação do sobre o acontecimento, mas Jiraiya. sim uma guerra em Não. escala mundial entre Da loja. Ah, camisa nostálgica. várias nações contra um único homem. De um lado, as 5 grandes nações ninja, né, com centenas de milhares de guerreiros, numa das várias faces do campo de batalha. E quem vai bater de frente nesse vídeo é o 4º regimento liderado pelo Kazekage Gaara. Do outro, o espectro do A clã 4ª Guerra Uchiha, Ninja. o mais Sim, que casca-grossa que ele existe. luta assim, ó. Com Susanoo Sen. Que ele faz assim, né, ó. É, que ele fica com o olho a milhão, Eu acho bagaçando da o hora, figurante. mano. Toda vez que aparece essa cena, eu O gosto. dia em que a Tenten tentou selar o Madara. Que meme, cara. E também o dia que ele lançou um meteoro e falou o que vão fazer a respeito do segundo. Aham. Muito pica. Esse eu mano. lembro. Madara Uchiha. Flex Vocês Zone, vão acompanhar Flex numa das Zone. maiores surras de todos os animes. E eu vou contar como é que foi exatamente, né, para os passageiros de primeira viagem e para os veteranos de Naruto também. Bem-vindos ao Veja Como Foi. Uchiha Madara, mano, você tem cara, lendário Shinobi, Daya, aldeia da folha, eu virei com Noah. Essa é antiga, hein? Porra! Olha lá, olha lá, olha lá. Perdeu. Eu Piscou, vi. perdeu. Piscou, Eu perdeu. vi. Ei, né, Trunks? Peter aqui. Galera, Naruto é uma obra sem igual, né, com momentos maravilhosos. Kishimoto, né, que é o autor do Naruto, é considerado um gênio dos Olha, mangás ele é por essa bonitinho. criação. Ele é Tá brabo. imaginando ele nos primeiros esboços, criando os primeiros é desenhos de fofinho. personagens. Você acha que ele nasceu sabendo como desenhar? Com certeza não. Ele É desenvolveu anúncio uma técnica. E sobre é essa curso de técnica desenho. que a gente Ah, ensina meu no Deus treinamento do desenhando. céu, esse Demais. Peter, essa pequinha. Poucos personagens de Naruto podem ser comparados a um exército. No caso, né, um único personagem tem o poder de varrer várias ameaças, superar a força dos números com chakra ou estratégia ou poder bruto superior. Madara é considerado um dos maiores ninjas do universo Naruto, e não é pra menos, já que os feitos desse personagem são colossais. Ele tá vivo hoje em Boruto? Não, Madara morreu. Ai, virou Virou o quê? Toby. Madara morreu e virou Toby. Não sei, o que é No dia que morreu? você assistir, você descobre, vai. Foi ele que criou o Vale do Fim junto do Hashirama, justamente pelos dois lutarem com a força máxima e destruírem a geografia do local. Mas a pergunta é, Madara é tudo isso que a história conta? Bem, vocês vão ver que ele consegue ser além. Antes da gente começar, clica no joinha, leva seu dedo ali, seu mouse no joinha, ajuda. Clica no esse joinha, quadro, meu! porque Você fazendo isso, se inscrevendo Peter aqui, mandou, você hein? trazendo novos inscritos pra esse canal. No a gente vai nosso sempre joinha, levando pra no vocês joinha dele já novos deu. vídeos de Naruto, novos vídeos de anime, desse universo que é muito bacana, justamente por conta desse feedback. Quanto mais inscritos vocês trouxerem pra cá, mais a gente traz o universo dos animes de Naruto pra você. Obrigado de coração, vamos lá. Nada melhor do que começar falando sobre o Madara primeiro. Esse é o personagem que é citado por ser o auge de um ninja, digamos assim. A primeira vez que ele é citado foi na luta do Naruto contra o Sasuke, no Vale do Fim, onde o Sasuke conta que aquele lugar foi palco da luta entre o primeiro Hokage e o Madara. E a gente consegue ver um monumento Vale do que Fim. homenageia o Madara e o Hashirama. E claro, nesse ponto da história a gente conhecia um Madara, digamos assim. O mascarado da Akatsuki, também conhecido como Toby, mostrou as verdadeiras intenções Toby. e parou com a palhaçada de alívio É cômico, Toby. né? Ele se tornou o líder da Akatsuki e o verdadeiro arquiteto do plano da organização. E o anime não poupou esforço para mostrar que o nome Madara Uchiha tem um peso colossal. Ele é lembrado como um dos maiores guerreiros que já existiram. E o poder que ele carregava era absoluto, que rivalizava com o primeiro Hokage, né? Considerado o deus As do duas Shinobi. maiores lendas Olha a ainda. moral, galera. Toby testemunhou o fim de vários membros da Akatsuki, desde o Hidan Kakuzu até Deidara e Pen. Aliás, foi ele que tirou a vida de um dos fundadores da organização, a Konan. E o motivo disso foi para alcançar o corpo do Nagato. E existem dois motivos para isso. O primeiro era para recuperar o Rinnegan. E o segundo motivo era para capturar o próprio cadáver do Nagato, que seria útil na batalha que estava por vir. E que batalha é essa? A Quarta Guerra Ninja se aproximava. Tá, Isso graças ao boa. avanço da Akatsuki, que já tinha tomado posse
das 7 das 9 bestas de cauda. E vocês sabem, as bestas de cauda são monstros que conseguem destruir montanhas com o balançar das caudas. Se uma consegue explodir uma montanha com a cauda, imagina o poder de alguém com 7 delas no bolso. É de assustar. E as nações ninjas estão certas por temerem o poder bélico que a Akatsuki teria em mãos. Bolado. O catalisador dessa guerra foi justamente a batalha que rolou alguns dias antes. E que a gente já trouxe aqui no quadro Veja Como Foi. Eu tô falando da luta do Naruto contra o Pain. Uma das consequências da batalha foi a prova viva de que a Akatsuki está muito próxima do objetivo. E já que a Aldeia da Folha, a vila mais poderosa de todas, foi comprometida com o poder da Akatsuki, significa que é questão de tempo até as outras vilas se tornarem alvo da organização, de uma forma ou de outra. E por isso a gente teve a reunião dos Kages. Nesse arco, os 4 Kages, Gaara, Ai, Mei, Onoki e o futuro sexto Hokage Danzo se reuniram para discutir sobre a Fela. ameaça da Akatsuki e formarem uma aliança Mó para feio, interromperem mano. os planos dos renegados. Mas no meio da reunião apareceu o Sasuke, que buscava matar o Danzo pelos próprios motivos que ele tinha. Aliás, a gente também trouxe uma explicação das ações do Sasuke em outro Veja Como Foi. Tá aqui, Sasuke versus Itachi, tá muito bom. Confere lá se você quiser saber. Aliás, se vocês querem também um Veja Como Foi do Sasuke versus Danzo, já pede aqui nos comentários também que a gente traz. Vamos continuar. Enfim, Caraca. o Sasuke foi fazer outras coisas, né? No caso, ir atrás do Danzo. E isso resultou na morte do futuro Hokage. Mas já que a Tsunade se recuperou do estalo de extrema exaustão que ela ficou no fim da luta do Naruto contra o Pain, ela pôde voltar ao cargo de Hokage, mas isso rolou depois. O que aconteceu na reunião dos Kages foi bem sério. E quem foi fazer o anúncio da guerra foi o Tobi, usando alcunha Há rumores que vai ter um remake de Naruto, mano. Se acontecesse isso, seria louco até, hein? Porra, seria muito foda. de Madara Uchiha. Tobi contou sobre o projeto Olho na Lua e também sobre o 10 Tsukuyomi. caudas. O plano do Tobi era de recuperar as duas Infinito. bestas de cauda que faltavam para recriar 10 caudas usando a estátua demoníaca. Vão ser só do 4 caminho DP? exterior. Ah, e depois de que virar bad. o Jinchuriki da 10 caudas, ele usaria um Genjutsu na Lua que Lançar resultaria num ângulo de efeito grande o bastante para cobrir o mundo inteiro, lançando todas as pessoas num Genjutsu eterno, o Tsukuyomi Infinito. Resumindo, o Tobi pediu para entregarem o Naruto e o Killer Bee, respectivamente, os Jinchuriki da 9 cauda e da 8 Killer Bee caudas. é da hora, e com eu isso, gostei. o Tsukuyomi Infinito poderia ser lançado. É claro que os Kages não toparam entregar as bestas, então o Tobi disse: eu declaro a 4ª Grande Guerra Ninja. 第4次臨海大戦ここに戦線を布告する今度は戦場である Bem, seria loucura lançar uma guerra contra 5 nações em circunstâncias comuns, já que a Akatsuki inteira foi varrida. Você vê que o cara é bolado, hein? O cara foi no meio de uma reunião, onde tava a reunião das nações tudo lá, né? Da Folha, do Raio, da Areia, todo mundo lá, né? Fazendo a reunião. Ele chegou lá, na mesa, e declarou no meio de todo mundo, dos Kages, da reunião dos Kages. Mas por outro lado, o Tobi tinha um aliado perfeito Bolado. para essa situação: Kabuto. O aprendiz do Orochimaru aprendeu muita coisa desde a última vez que ele apareceu. É. Ele não só conseguiu obter chakra sábio para se transformar em modo sábio, mas ele também reuniu muitos cadáveres. E o motivo é óbvio: invocação de cadáver impuro. É do É do Tensei. Tensei. Tendo uma amostra de DNA de um cadáver e em melhores condições o próprio cadáver de uma pessoa, o Kabuto consegue usar esse jutsu, que sacrifica uma alma e em troca cria-se zumbi amplificado. E para informação, Kabuto tinha uma legião de almas para usar na forma dos Zetsus brancos. A legião de Zetsus foi teoricamente criada pelo Madara, mas originalmente eles são parte da humanidade, que foi sacrificada no ritual da árvore sagrada. Ou seja, Zetsus são humanos, né? Células do Hashirama. Ter a humanidade, mas carrega uma alma. Branco Então ele e serve preto. assim pro Edo Tensei. E como vocês sabem, o Edo Tensei traz uma pessoa de volta à vida com imortalidade. Se ele for ferido, ele se regenera. E também chakra infinito. Então assim, é extremamente difícil derrotar um Edo Tensei. É dito que o potencial da pessoa renascida é menor do que ela durante a vida, ou seja, ela não é mais forte do que em vida. Mas a imortalidade e o chakra infinito cobrem bem essa falha. Só é possível derrotar um Edo Tensei usando um selamento. Kabuto acumulou uma legião de guerreiros para a guerra. E o objetivo era subjugar as vilas e recuperar as bestas que faltavam. Mas na boa, ninguém esperava pelo exército de guerreiros que ele conseguiu. Se lembra de alguns deles? Ele conseguiu Kages, como o segundo Tsukikage Mu, o quarto Kazekage Rasa, o terceiro Haikage Ai e vários outros. Kabuto também trouxe membros da Akatsuki, como Kakuzu, Deidara, Sasori e vários outros.
E pra pegar na nostalgia da galera, pra bater fundo, ele ainda trouxe Haku, Quarteto do Som, Kimimaro, Zabuza. Boboshio e até Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto. O aperto foi grande, né? Mas a Aliança Shinobi conseguiu repelir os Zetos, que conseguiram até se transformar em membros do exército. E também derrotar vários Zeto Tensei. Mas o 4º regimento, liderado pelo 5º Kazekage Gara, não parou de ter problemas. E o maior deles estava vindo. Nossa. Madara Uchiha. O Tsuki A Kagemu lenda. conseguiu se dividir com uma das técnicas dele. E ao usar um jutsu de invocação, ele foi o receptáculo para enviar um dos maiores ninjas que já existiu pro coração. Então, isso daí não foi o Madara. Foi o Tobi que decretou a 4ª Guerra Ninja. E aí trouxe todo mundo que ele coisava. E aquele Madara que a gente viu destruindo tudo era morto? Era zumbi? O Madara ele já tava morto há muito tempo. Então ele foi ressuscitado com o Edo Tensei. Fui enganado o tempo todo, porque pra mim era ele vivo ali. O Madara foi morto na luta com o primeiro Hokage, o Hashirama. Hashirama matou o Madara ali. Antes do Naruto nascer. Ou não? Aham. Foi. Na época do Minato e tudo mais. Foi. Mas agora eu lembrei de um bagulho, galera. O Madara sentado meio que num trono, no subterrâneo, e tipo uns bagulho conectado nas costas dele. Ele meio que sobrevivendo por aparelhos. Ah, todo branco. Agora isso aí, é antes? Ou depois da luta? Então ele não morreu na luta. Ele ficou beirando a morte, ele ficou tipo em modo vegetativo. Então isso foi depois. Ele não chegou a morrer, não. Mas quase morre, tá? Cê é louco. Aí foi aí que aconteceu esse bagulho. Inclusive, olha o plot, né? O Madara vivo e ele meio que respirando por aparelhos nesse lugar, ele que manipulou o Obito Pra fazer pro tudo. Kakashi matar a Rin sem querer. E o Obito vê tudo. Um dos maiores plots é esse. O Kakashi não mata a Rin com o Chidori? Sim. E o Obito vai lá correndo Sim. e flagra. Nada é por acaso ali. Não, tudo manipulado pelo Madara. Meu Deus. Pra criar isso e no futuro ele ser revivido com o Edo Tensei. Caralho! Guerra. Pensou em Agora, tudo. diferente de qualquer outro invocado pelo Edo Tensei. Doideira, mano. Madara saiu do caixão na porrada, explodindo o compartimento. Ou isso é voz da minha gerou cabeça? O novo corpo dele. Olha lá. Ninguém sabia quem era, né? Na época. やっと Nem eu lembro quem é aí que vai sair daí. É o Madara. Essa lava Ah, de tá. presença foi sentida por todos os ninjas sensoriais do 4º regimento. Inclusive os ninjas sensoriais que faziam parte do sistema de informação e inteligência da Aliança Shinobi também. Eles também sentiram um poder absolutamente grande próximo da 4ª divisão. Madara foi reconhecido instantaneamente pelo Tsukikage Onoki. E não demorou muito para notarem que aquele Madara era sim um Edo Tensei. As características físicas não mentiam. Rosto descascando, os olhos totalmente escuros. E ver o Madara Edo Tensei levantou a pergunta: se o Madara estava morto e ressuscitado, quem iniciou a guerra? Ele se intitulava como Madara, mas ver o verdadeiro era a prova viva, digamos assim, de que o homem mascarado não era o Madara. E bem, agora começa uma das sequências mais Nossa, que sensacionais de loucura Naruto da Shippuden. porra, velho. Doideira, hein? Começando pelo Madara notando que estava de volta ao mundo dos vivos. E ele já diz o seguinte, abre aspas: 長門のガキをうまく成長させたようだな。 E não foi só isso. Quando Mu confirmou que aquela técnica era o Edo Tensei, o Madara ficou surpreso e perplexo, perguntando se aquele não era o Rin Tensei. Pra quem não lembra, Rin Tensei é a técnica que o Nagato usou no fim da luta dele contra o Naruto. E não é spoiler contar o que essa técnica faz. Rin Tensei ressuscita uma ou mais pessoas. Diferente do Edo Tensei, né, que traz a alma de uma pessoa para controlar um zumbi imortal, o o Rin Rin Tensei é literalmente um renascimento. A pessoa volta à vida perfeitamente. E bem, essa frase já deixa uma brecha para um certo plano do Madara. Quem assistiu todo o Naruto Shippuden sabe muito bem o que é. Existe um plano do Madara de renascer graças ao Rinnegan no Nagato. Mas a gente fala sobre isso até em outro vídeo. Kabuto resolve se comunicar com o Madara pelo corpo do Mu, dizendo que o Edo Tensei dele era especial e que o corpo que ele tinha foi modificado por conta do estado físico do Madara estar longe do auge quando morreu. E isso interessou o Madara. Ele estava com o corpo no auge, significa que ele pode usar algumas técnicas que ele tinha enquanto ele estava velho, mas com a potência de quando ele estava jovem. Nossa. Calma, eu vou falar sobre os poderes do Madara quando chegar a hora.
Enquanto os dois estavam conversando, uma onda de areia ataca os dois. Os dois desviam sem dificuldade. E o Madara cai pronto pro ataque. E pode crer que o Kabuto estava ansioso para ver o poder real Aí era strike, do tão hein? conhecido Madara Uchiha. だからここで見せてください。ウチハ伝説の力。 Veja bem, galera, o Madara não ia enfrentar qualquer exército, como os do período das guerras de Estado, né? Ele estava frente a frente com uma das legiões de ninja organizados, Uma das com melhores o único cenas. propósito de cancelar o fim do mundo. Eu tô falando de vários ninjas da folha com jutsus de fogo, ninjas da areia com técnicas de vento, ninjas da pedra com poder máximo de terra, ninjas da névoa com a habilidade de controlar água e ninjas da nuvem prontos com ninjutsu do estilo relâmpago. Ave O único alvo Maria, deles doido. era o Madara Uchiha. Mas ouvir isso pega nos nervos. Enfrentar o ninja que era contra mil. comparado com o deus do shinobi era um pedido de morte. Pelas lendas, o Madara era superior a qualquer exército no planeta. Na boa, vários ninjas fecharam os olhos e começaram a orar. Caralho. Provavelmente por medo de enfrentar alguém tão poderoso, ou talvez já prevendo o final absoluto que eles teriam. Morte na certa. Mas esses ninjas não estavam sozinhos no campo de batalha. Bem longe disso. Eles tinham o 5º Kazekage Gaara do deserto e o 3º Tsukikage Onoki para lutar ao lado deles. E mais, a Jonin Temari da Are tava lá. E um dos clones do Naruto Jonin. iria participar do combate. Muitos deles estavam exaustos depois de terem enfrentado lá alguns Zé do Tensei de Kages. Mas o que importava era aqueles que estavam frente a frente com eles naquele momento. O Naruto é bom Finalmente, a batalha demais, começa. mano. Um dia a Luana tem que Madara pegar e corre ver de peito tudo, aberto velho. em direção da vanguarda. E eu da quero grande divisão. reassistir, E com lembrar. vários gritos de batalha, os ninjas da Aliança Shinobi correm em direção do Madara. Esse é o momento. Madara contra a Aliança Shinobi. No primeiro segundo de contato com os inimigos, deu pra ver que as lendas do Madara eram verdade. Ele tava massacrando os ninjas da Aliança. Na boa, só no primeiro segundo, vários ninjas saíram voando. Porra. Madara Ô, louco. atravessou hordas de Chunin e Junins no puro Taijutsu. E usando só o Sharingan, ele foi capaz de detonar Só o quarto Taijutsu. regimento. Foi um massacre, galera. É realmente triste de Mano, ver essa tantos parte ninjas do sendo olho é mortos muito pro mundo foda, do velho. Shinobi. É. A força, a velocidade e o Taijutsu É do Madara insano. eram grandes no ponto de lidar com vários inimigos ao mesmo tempo, sem problema nenhum. E era bem claro que o Madara estava só esquentando os motores com essa luta. Ele demonstrou vantagem em todas as áreas. E ele queria ver se sentia algum entusiasmo em lutar outra vez, né? Foi como eu falei antes, ele era comparado com o poder do Hashirama. E só o Hashirama era capaz de bater de frente com ele. Aquele exército não dava nem meio Hashirama. E o Madara não precisava se esforçar para enfrentar todos eles. Foi aí que a Temari entrou no confronto, afastando o Madara com uma rajada de vento. Temari. Madara só limpa a poeira da armadura e rapidamente ele prepara um selo de mão, terminando com o símbolo do cavalo, que em 90% Fogo. dos casos resulta num jutsu de fogo. E falando sério, esse foi um jutsu de fogo monstro. Mas aí, ele tá consciente? Sim. Ele não tá sendo controlado pelo Ah, Kabuto. tá, entendi. Madara usa o estilo fogo destruição infernal, uma bola de fogo gigante e com alto alcance se aproximava para aniquilar a Aliança Shinobi. Muitos ninjas se assustaram com o tamanho daquela técnica e disseram que não era possível O humano cartoon fazer mais aquilo. insano da mas história. aquele não era humano, era o espectro dos Uchihas. Muitos ninjas da névoa tomaram a dianteira e prepararam um contragolpe. Estilo água, barreira de água. Uma combinação de estilo água que deveria ter vantagem contra o estilo fogo. Deveria ser o bastante para até impedir o golpe do Madara e até superar a técnica. Mas não foi. Mas no fim, eles apenas se cancelaram. Porra. Desde cedo a gente aprendeu que em Naruto existe uma regra ao estilo pedra, papel e tesoura, onde um elemento naturalmente tem vantagem contra o outro e desvantagem contra outro elemento. Evaporou. Fogo é fraco contra a água, não é novidade. Mas a novidade é que o Madara sozinho conseguiu cancelar uma técnica combinada de água de vários ninjas. Isso é um baita feito. Do vapor feito pelas técnicas se chocando, o Madara surgiu junto de várias bolas de fogo, saltando no meio dos ninjas e explodindo boa parte da aliança. O cara parecia imparável, mas logo o Gaara estava pronto para voltar ao combate, usando o Gaara areia tá para forçar o Madara a bonitinho recuar. aí. Com uma combinação do Gaara, Naruto e Onoki, o Madara foi forçado a usar o Susanoo, uma das técnicas mais poderosas do Mangekyou, o Sharingan. E eu poderia dizer que Aí é a mais apelou. poderosa. Só que logo vocês vão ver o que esse corpo no auge do Madara pode fazer. O Susanoo do Madara tem o mesmo fundamento do Susanoo de qualquer Uchiha. Ataque e defesa absoluto, muito poder bruto e técnicas especiais.
E o Suzano do Madara era bem conhecido por ser extremamente Suzano, brutal pelo oh. uso de 4 espadas energizadas. Então não importa se o Madara está enfrentando, por exemplo, um exército. Ele consegue encarar todos ao mesmo tempo. E o massacre continuou. Suzano é esse bichinho aí. E claro, o Suzano resistiu ao ataque combinado do Gaara e companhia. Era óbvio que o Suzano seria um problema, mas já existia uma estratégia sendo feita para combater esse poder. O Gaara tinha um pouco de experiência por enfrentar o Sasuke durante a reunião dos Kages, e ele notou que o Suzano tem uma abertura por baixo da terra, e ele poderia explorar essa fraqueza removendo o Madara para fora da proteção do Suzano. Boa. E com uma combinação dessa com o Rasen Shuriken, era bem possível que o Madara poderia ser derrotado. Porém, é aqui onde a gente vê um dos avanços do Madara. E quando o Rasen Shuriken estava se aproximando, bang, ele sumiu. Os olhos do Madara estavam diferentes. Aquele não era o Sharingan ou o Mangekyo Sharingan. Eu não vi. Muito menos o Mangekyo Sharingan eterno. O Naruto enfrentou o Pen e sabia muito bem o que era aquilo. Você vai ver agora. Rinnegan. Como o Madara tinha o Rinnegan? Era o Nagato que usava aqueles olhos. E a gente sabia que o homem mascarado estava com os 2 Rinnegans por capturar o corpo do Nagato. Então como é que o Madara também tem o Rinnegan? Bom, a resposta é, de certa forma, o Kabuto. Lembra que o Kabuto falou que deixou o Madara no auge do poder? Ele não quis dizer só mais jovem, mas quis dizer que trouxe uma habilidade que ele conseguiu próximo do fim da vida e colocou no corpo jovem dele, sacou? Ah, Peter, mas como é que o Madara tinha o Rinnegan? Você não explicou isso. Se vocês quiserem saber o motivo do Madara ter o Rinnegan, logo vai ser um vídeo contando a história completa do Madara, de cabo a rabo sobre a trajetória dele. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu pro Madara ter o Rinnegan. Se o vídeo já saiu, o card tá aqui. Kabuto fica fascinado ao ver que a evolução do Sharingan é o Rinnegan e que estava feliz pelo experimento dele ter funcionado. E aí é que o Madara tilta de verdade. Ele queria provar que aquele poder era dele e não criação do Kabuto. Madara junta as mãos e forma alguns selos junto do Suzano dele. E de repente o céu escurece. É claro que alguns ninjas começam a olhar pra cima e o que eles viram não era Essa desse parte é mundo, muito foda, literalmente. Essa é uma fagulha do poder de Deus. Teigan Shinsei ou céu estilhaçado. Uma das técnicas do caminho Deva do Rinnegan que o Nagato nunca usou. E é muito fácil notar o porquê. Madara usou o poder de atração para puxar um meteoro É o até o campo de Armagedon. batalha. E não é brincadeira o tamanho desse meteoro. Dá uma sacada. Olha a loucura. Aí todo mundo perde as esperanças, solta as espadas e Esse desiste de ataque lutar, é só aceita a morte. literalmente um golpe suicida. Doideira. Jogar um desses próximo de onde você tá significa ficar na área de impacto. E é claro que ficar próximo de algo assim significa morrer. 僕たちごと当たり前だ江戸天聖の術は本来こうやって道連れに使うものだ E se essa técnica é perigosa para o usuário, imagina como a Aliança Shinobi reagiu. Teve gente que até soltou a arma. A Temari disse que aquilo é demais para qualquer um. E o Naruto, com modo sábio, não era capaz de fazer nada além de olhar assustado para aquele meteoro colossal. E para fechar, o Gaara perguntou se esse era o poder de um deus. Madara é muito casca-grossa, não é possível. Enquanto vários membros da aliança começaram a correr, incluindo o Naruto, Então é o Madara. o Gaara planejava É o Gaara. parar o meteoro. O Os Nock dois foi têm capacidade de pica fazer esse nessa efeito, cena também. Já que o Nock pode tornar as coisas mais Quem é leves esse? no estilo terra dele. O vovozinho O Gaara pequenininho, consegue usar anão. toneladas de areia como suporte para segurar o meteoro. Ele é um Kage. Esse aí, ó. Ele foi monstro. E o Gaara também, ó. Com as mãos de areia. A cabeça. Porra. Os dois sofreram muito, mas conseguiram parar o meteoro. Mas aí o Madara lança a frase, abre aspas. さて2個目はどう caralho. Logo atrás do Essa primeiro meteoro, o cena segundo farmou, cai hein? exatamente no primeiro, Farmou destruindo aura. o primeiro meteoro e forçando ele a cair na Infinita. Terra. Nossa. Isso é absurdo até pra Naruto, um Jutsu que lança o meteoro no inimigo, isso é nível Vingadores Guerra Infinita. Os dois meteoros eram grandes o bastante para serem vistos a quilômetros de distância. O impacto foi tão grande que foi sentido lá na Aldeia da Folha, praticamente em outro país. E com isso eu posso dizer, vitória do Madara. Sério, o combate entre Madara e a Aliança Shinobi Matou um literalmente monte, né, acaba de aqui. gente. E sim, existem mais cenas que eu vou comentar, mas esse combate em si
acaba quando a Aliança Shinobi não tem mais força pra continuar. Muitas pessoas morreram Boa nesse noite. golpe. Valeu, e a J. nova Paulo. batalha forçou a Aliança a tomar medidas extremas. E essa é uma das consequências da batalha. Esse confronto trouxe um dos impactos mais devastadores em Naruto. No caso, veio um inimigo que é visivelmente mais poderoso do que 2 Kage juntos, o Nokigara. A gente está acostumado com o poder de Kage ser algo 2. cobiçado. E quando for Mas o 5? poder do Madara é de outro mundo. Na Até acima do verdade, Madara. é 1,5, Não tem né? como. O Madara é um símbolo de poder. É uma das coisas mais incríveis do personagem. Ele surrou a Aliança Shinobi e, como eu falei antes, ele não sofreu nenhum dano no ataque, já que ele é um Edo Tensei, né? E já que ele é um Edo Tensei, ele se regenera por completo depois de um tempo. Sim, ele foi reduzido a nada depois do céu estilhaçado. Mas isso importa? Claro que não. Ele Roubado. voltou depois de alguns minutos como se nada tivesse acontecido. Ultra e tava lá, roubado. pronto pra mais. Quando Madara questionou o Kabuto sobre o motivo da guerra, Kabuto falou que era pra pegar as bestas de cauda que restavam. E ao tentar invocar a 9 caudas, que ele já teve pacto de invocação, Madara nota que o Naruto é o Jinchuri. 口寄せの術 Eu ia falar isso agora. 星を呼ぶこの着路まだらか Mas aquele que estava diante dele era nada além de um Kagebushi. Então a ideia era ir atrás das bestas restantes. E aí é onde vem a consequência máxima desse combate. O poder destrutivo do Madara é tão grande que forçou a Tsunade, o 4 Raikage e a Toma. Mizukage Mei a entrarem no Ai, ela combate é com Garen linda. no Noki. Ou seja, os vai. 5 Kages contra o Mas Madara esse Uchiha. cabelo aí é esse? Claro que eu quero trazer esse confronto aqui no canal, mas depende do É feedback aqui, de vocês. tá pra Outra tudo consequência desse falando. combate foi, claro, a nova dúvida sobre quem era o homem mascarado que iniciou a guerra. O antigo Tobi da Katsuki virou um homem perigoso que se denominava Madara, mas que oficialmente não era o Madara. Obito. Então a identidade dele virou um mistério ainda maior. Só que eu não só sei quem é. Ou é Tobi ou Obito, ou é o Que é Uchiha a Madara. Madara. Vai. seria descoberta e explorada Mascarar em na combates cara. futuros ainda na quarta Mascarar guerra. na cara, sou Shinobi, Nessa, tipo, vocês todo deram calma. feedback Nada, positivo, nada, vem pra comentaram dimensão bastante. do homem, Dá, só dá, mas dá, que dá, sua dá, alma deparece, depois sua minha intangibilidade não afetada pelo bonde. O que você achou do Madara? Da hora, filho. Ele é insano ou não é? Ele é zica. Ele é mais brabo? Ele é zica do baile. Mais brabo que tem? Sim.